quero convidar você a abrir a tua Bíblia aí, no livro de Salmos, capítulo 5, versículo 3. O tema da mensagem de hoje é: comece o dia falando com Deus e termine o dia vendo Deus agir. Olha isso, nós começamos o nosso dia falando com Deus e certamente nós veremos, nós contemplaremos o agir de Deus durante o nosso dia. Amém, irmãos? É o tema da mensagem, é o tema do Salmo capítulo 5. O Salmo capítulo 5, Davi, ele vai trazer a importância de nós iniciarmos o nosso dia, iniciarmos a nossa jornada, a nossa caminhada do dia na presença de Deus, consagrando e falando com Deus. Porque quando a gente fala com Deus, irmãos, nós podemos ter uma certeza: Deus está nos ouvindo. Amém? Toda vez que você abre a tua boca para falar com Deus, eu quero dizer para você que Deus está te ouvindo. Alguns domingos atrás eu preguei aqui uma mensagem que diz que o silêncio de Deus não significa ausência de Deus. Quem ouviu essa mensagem aqui? Se você não ouviu, vai lá no YouTube da igreja e ouça essa mensagem. E Davi, ele entendeu muito bem isso. Davi, ele tinha a verdadeira compreensão de que as suas palavras não eram lançadas ao vento, que as suas palavras não eram lançadas fora, mas Deus, ele contempla, Deus recebe, Deus ouve as nossas palavras, Deus ouve o nosso clamor, Deus ouve as nossas orações. Amém? E nada melhor do que nós iniciarmos o nosso dia falando com Deus. Nós já oramos aqui, nós já louvamos a Deus, e agora nós vamos, se não for pela primeira vez no dia, pode ser que alguém já tenha ouvido Deus hoje. Eu já ouvi Deus aqui hoje, amém? Mas você, a partir deste momento, vai dar continuidade agora no processo de audição. Você vai ouvir a voz de Deus a partir de agora. Fala para o teu irmão assim: você está pronto para ouvir a voz de Deus? Agora responde para ele aí. Amém? Glória a Deus. Estamos em nome de Jesus. Então aí, você que abriu a tua Bíblia em Salmo capítulo 5, eu quero ler o Salmo 5 inteiro. Vamos ler o Salmo 5 a partir do verso 1. Davi aqui inicia este salmo dizendo para Deus: dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode o meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que eu imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Até aí. E fico esperando. Bota no versículo 1 para mim, Wesley, por favor. Davi inicia o salmo dizendo: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode o meu gemido. Quantas noites nós enfrentamos em nossas vidas que parece que não tem fim? Quantas noites nós encostamos a nossa cabeça no travesseiro e nós rodamos de um lado para o outro da cama e não conseguimos dormir porque existem aflições, existem situações que nos impedem de dormir. Talvez com esse enredo, com essa fala minha aqui, com esse texto que nós estamos lendo, faz sentido agora o outro salmo que diz que a noite pode durar, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas o ponto é: quantas noites nós enfrentamos de tribulação, de angústia? Eu perdi a conta. Mas quantas manhãs nós contemplamos a bondade de Deus? Quantas manhãs nós não percebemos que aquilo era só uma tempestade? Irmãos, eu fico maravilhado quando eu vejo a vida de um pescador. Quando eu vejo a vida de um pescador raiz mesmo. Porque você vai na peixaria aqui, você come o peixinho fresco, você come o peixe, mas você não faz ideia do que muitas vezes aquele camarada que trouxe esse peixe na peixaria, ele passou, os perrengues que ele enfrentou.
Muitas vezes são mares agitados. Muitas vezes são ondas grandes. E por aí vai. Qualquer dia você coloca lá no Discovery Channel e assiste. Existe uma programação lá que fala a respeito dos pescadores, os caras que pescam em alto mar. Vocês vão ver o que esses camaradas sofrem. Eles estão em busca de grandes peixes. Eles enfrentam desafios gigantescos para poder trazer o seu sustento para casa. Eles olham para o mar, eles olham para o céu, eles já têm uma ideia de como vai ser a noite, como vai ser a madrugada de pescaria. E eles enfrentam o mar. E não existe pescador que desafia o mar. Por mais experiente que ele seja, ele sabe o dia que ele tem que entrar ou não no mar. Até onde ele deve ir, onde ele não deve ir. O que eu quero dizer com tudo isso? Que existem desafios que nós enfrentamos na nossa vida, que certamente nós enfrentaremos nas nossas vidas. Não é talvez, é certamente, porque Jesus falou que nós teríamos aflições. Então certamente nós teremos aflições nas nossas vidas. Nós, sabendo disso, o que nós estamos fazendo? Como nós estamos vivendo as nossas vidas? O que me parece muitas vezes é que nós esquecemos do que Jesus disse. O que muitas vezes me parece é que nós não queremos acreditar no que Jesus disse, que este mundo é mau, que este mundo traz aflições para a nossa carne. Parece que nós vivemos a nossa vida como se não houvesse aflição, como se não houvesse perseguição, como se não houvesse tribulação. Mas Jesus garantiu uma coisa: vocês vão ter aflições. Tenha uma certeza na vida de vocês: vocês vão ter aflições. Pastor, você fez acordar cedo hoje, vim aqui na igreja para ouvir que eu vou ter aflição. É isso aí. Mas eu quero dizer que para cada aflição existe Deus. Para cada aflição existe a presença de Deus. Para cada tribulação existe um escape, uma saída, um direcionamento, um conforto, um abraço, uma mão de Deus estendida. Assim como na tua vida não falta aflição, assim também eu garanto para você que na tua vida não faltará consolo, não faltará presença, não faltará livramento, não faltará esperança para você e para mim. Amém, irmãos? E Davi foi um camarada que entendeu isso. Davi, no primeiro verso aqui do Salmo 5, ele fala: Senhor, dai-me ouvido. Dai-me ouvidos, Senhor, as minhas palavras. Em outras palavras, ele está dizendo: Senhor, me ouve. Senhor, me escuta. Senhor, ouve a minha voz, ouve o meu clamor, Senhor. Davi está falando não só o meu clamor aqui, ele está falando o meu gemido. Davi está sofrendo. Davi tem motivos para gemer de dor. E ele está dizendo: Senhor, se compadeça da minha dor. E Davi está fazendo essa oração nas primeiras horas do dia. Talvez o sol aqui não havia nem saído ainda. Ele inicia a sua manhã dizendo para Deus: ouve o meu gemido, Deus. E logo na sequência ele diz: me escuta, meu rei. Davi aqui, ele usa algumas expressões que às vezes passam despercebidas para nós. Imagina você que tem uma causa muito importante a ser debatida, discutida, julgada. Você tem um processo que você precisa de
uma liminar, você precisa de uma assinatura, de um parecer favorável de um juiz. E você está ali aguardando o julgamento. E você tem a oportunidade de conversar com esse juiz que vai julgar a tua causa. O que você ia dizer para esse juiz? Você está lá tomando um café da manhã na padaria, antes da audiência. E você está ali, pede um café da manhã, pede um café e um pão na chapa para o padeiro. E quando você vai do lado, está o juiz que vai julgar a tua causa do teu lado. O que você diria para ele? Ô, seu juiz, tudo bom? Ô, pode deixar que o pão dele aqui está por minha conta hoje, beleza? Ô, seu juiz, sabe quem sou eu? Então, sou fulano de tal. Tem um processo lá na tua mão hoje lá, que depende do teu julgamento. Depende do teu parecer. Olha para mim com carinho, por favor, seu juiz. Analise o meu processo aí com carinho, por favor. Me dá uma atenção aí, seu juiz. Porque a minha vida depende da sua assinatura. Mais ou menos isso, não é isso? É ou não é, gente? Se você tem a oportunidade de estar ao lado do homem que vai julgar a tua vida. Oi? Davi, ele sabe o que ele está falando. Davi é rei. Ele disse que Davi sabia que qualquer situação aqui nessa terra aqui, que alguém precisava, qualquer situação que um homem poderia resolver aqui na terra, ele podia julgar, ele podia fazer, ele podia abençoar alguém, ele podia amaldiçoar alguém. Ele podia exaltar uma pessoa como ele poderia condenar uma pessoa. Davi tinha essa mentalidade. Porque existia poder de rei sobre a vida de Davi. Só que Davi nunca, talvez aí um dos motivos que Davi foi o homem segundo o coração de Deus, Davi nunca se colocou ao lado de Deus, ou quis ser maior do que Deus. Davi sempre, até nos seus erros, Davi entendeu que ele era pecador, que o poder dele era limitado, que o poder dele foi dado por Deus e ele dependia de Deus. E essa oração de Davi aqui: escuta, rei meu. Ele está tirando a coroa da sua cabeça e colocando a coroa sobre Deus, dizendo que sobre a minha coroa, sobre o meu governo, está o teu governo, está a tua coroa. Davi não quis ser o Todo-Poderoso. Pelo contrário, Davi olhou para a dor dele. Davi olhou para aquilo que afligia o coração dele e disse: Senhor, meu rei, meu Deus, ouve o meu clamor. Escuta a minha voz. Ele reconheceu que existia um rei sobre a vida dele. Ele fala: rei meu, Deus meu, mais do que um rei, tu és o meu Deus. O Senhor está acima de todas as coisas. Escuta, escuta, rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que eu imploro. Davi implorava a Deus. E a gente vê tanta gente implorando para pessoas. A gente vê pessoas implorando favores de outras pessoas. Eu vejo pessoas implorando o amor para outras pessoas. O que Deus está nos dizendo nessa manhã é que nós devemos implorar a Deus. Nós devemos render culto a Deus. Nós devemos consagrar as nossas vidas a Deus. E Deus vai cuidar de tudo. Deus vai cuidar das demais coisas. Amém? E aí então vem agora o versículo chave, onde nós vamos conversar aqui nessa manhã. Quase, hein? Ele diz: de manhã
Logo pela manhã, Senhor. A noite passou. Chegou amanhã. Segundo o próprio salmista, ele disse que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. E Davi conhece muito bem o Deus ao qual ele serve. E eu quero dizer para você, conheça o Deus que você serve. A dor que você está enfrentando, o problema que você está tendo, as aflições que vêm sobre a tua vida não dura para sempre. Você crê nisso? Não dura para sempre. Não existe maldade, não existe dor, não existe angústia, não existe tempestade que dura para sempre. Se você está enfrentando uma tempestade na tua vida, meu irmão, arregace as mangas e vá para a luta. Enfrenta a tempestade. Coloca aí no teu coração, isso vai terminar, isso vai acabar. Eu estou enfrentando essa tempestade, mas daqui a pouco vai acabar. Essa angústia vai terminar. Essa dor vai passar. Porque não existe dor que dura para sempre. Amém, irmãos? Talvez não chegou amanhã para você ainda. Talvez não chegou ainda o momento em que você vai dizer: ai, obrigado, Senhor, porque a tempestade acalmou. Talvez você está aqui nesta manhã, você está dizendo para mim assim: pastor, chegou amanhã. Já são 11h16. Mas parece ainda que está noite. Parece que ainda os meus olhos não contemplam o dia, o raiar do sol. Parece que as misericórdias do Senhor não foram renovadas nessa manhã. Mas eu quero dizer para você que vai passar. Em nome de Jesus. Por que eu posso dizer isso? Porque o Senhor diz isso na sua palavra. Não é o que eu desejo para você. É o que Deus tem para você. É o que Deus declarou para mim e para você. Que não existe dor que dura para sempre. Não existe noite que dura para sempre. Para aqueles que creem em Jesus. Amém? Então Davi fala: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã, Senhor, eu apresento a minha oração e fico esperando. A minha missão aqui nesta manhã é fazer você guardar esse versículo no teu coração. É fazer você aprender a discernir esse verso bíblico. Essa verdade espiritual. E eu quero iniciar essa mensagem dizendo para você que se você quer ver Deus se manifestando no seu dia, existe um segredo espiritual. E o segredo espiritual é: inicia o teu dia falando com o teu Deus. Inicia a tua manhã. A primeira atitude que você tem, a primeira decisão que você vai tomar, a primeira ação que você vai ter pela manhã é: consagre o teu dia ao Senhor. Aí sim você pode fazer como Davi. Depois disso, eu aguardo, eu espero o agir de Deus. Eu fico esperando. Eu fico esperando Deus no meu dia. Eu fico esperando Deus se manifestar no meu dia. Irmãos, a maneira que nós iniciamos o nosso dia influencia a forma como nós vamos enfrentar os desafios desse dia. Amém? A maneira que você começa influencia totalmente como vai ser o teu dia. Para quem é casado aqui, se você começa o teu dia brigando, discutindo, se você começa o seu dia implicando, se você começa o seu dia amaldiçoando, se você começa o seu dia arrumando confusão, arrumando encrenca, se você começa o seu dia julgando, se você começa o seu dia criticando, o que você espera à noite?
É a mulher virada pro... As crianças subiram, né? É a mulher dormindo de calça jeans, virada pro outro lado da cama, lá no canto, quando não vai pro sofá. Aí você fala, essa mulher... Ou vice-versa. O marido no sofá, com aquela cueca rasgada. Agora comece o seu dia abençoando o teu cônjuge. Comece o seu dia orando pelos teus filhos. Comece o seu dia consagrando o teu casamento, a tua vida, a tua casa, a tua família ao Senhor. O café na cama, o Dezão está falando aí. Irmãos, as coisas mudam. A gente precisa ser inteligente. A gente precisa ser intencional. Davi está falando, eu inicio o meu dia falando com Deus. E eu sei que Deus está ouvindo o meu clamor. E eu fico aguardando agora Ele responder. Eu fico aguardando agora Ele se manifestar no meu dia. A palavra de Deus fala para quem procura, encontra, acha. Bate, 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 e a porta vai ser aberta. E o que Davi está dizendo é diferente disso? Não. Ele está dizendo, logo pela manhã, eu falo com Deus. Eu abro meu coração para Deus. Eu coloco tudo para fora. E sabe o que acontece? Eu passo o meu dia aguardando. Eu passo o meu dia contemplando Deus na minha vida. Amém, irmãos? E talvez você possa pensar que Davi aqui está vivendo um momento extraordinário na vida dele. Que o momento do Salmo 5 aqui, o contexto do Salmo 5 é um momento extraordinário da vida de Davi. Não é. Davi, ele escreve aqui este Salmo num contexto de oposição, de perseguição. Ele está sendo perseguido. Várias pessoas contra ele. Mas mesmo cercado de inimigos, a sua primeira atitude não é reclamar, não é murmurar, não é se esconder, não é amaldiçoar, não é ameaçar, não é pela força e não é pela violência. Mas Davi, ele resolve buscar Deus. Irmãos, quando a gente começa a agir da maneira certa, Deus, ele toma a frente das situações da nossa vida. Eu lembro no começo do meu casamento como eu era imaturo. E eu achava que eu ia conseguir fazer a minha mulher ser aquela mulher que eu queria que ela fosse, pela força do meu braço. Porque eu era brabo. Graças a Deus, Deus arrancou de mim toda a brabeza da minha vida. Graças a Deus, Deus tem mudado a minha vida. E hoje há muito tempo eu entreguei a minha mulher nas mãos do Senhor. E a minha mulher sabe que ela tem um compromisso comigo e tem um compromisso com Deus. E sabe qual é o sentimento que tem no meu coração hoje? De paz. Eu tenho paz no meu coração. Eu tenho paz no meu casamento. Porque eu sei que o compromisso que eu tenho com ela é o compromisso que eu tenho com Deus. E ela sabe o compromisso que ela tem comigo é o compromisso que ela tem com Deus. Eu não preciso ser bravo mais. Eu não preciso ameaçar mais. Talvez para algumas pessoas isso seja besteira. Sabe, pastor, eu nunca ameacei minha mulher. Ou a mulher, que hoje em dia tem as mulheres que é brava também, que ameaça, mas puxa a peixeira pro homem e fala, se eu pegar você, você vai... Seu cabo da peste. Eu sei que tem umas aí aqui. Né, dona Inês? Foi brincadeira. Te amo. Linda. Tem umas mulheres que é braba. Mas posso dizer para você uma coisa? Quando a gente aprende a colocar Deus na frente das nossas vidas, a gente sabe que a gente está... É perda de tempo a gente tentar manipular, a gente tentar fazer as coisas do nosso jeito. Então eu quero dar um conselho para todos aqui. Desenvolve uma relação com Deus. Coloca a tua relação, coloca a tua vida, coloca as pessoas que você ama nas mãos do Senhor. Deus vai cuidar para você.
Porque os meus olhos não veem todas as coisas. Eu vejo bastante coisa, mas meus olhos não veem todas as coisas. Mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre todos. Está sobre tudo. Amém, irmãos? Davi entendeu isso. Davi falou: o que eu preciso é estar de bem com Deus. O que eu preciso é entregar os meus caminhos, a minha vida, o meu dia para Deus. Porque este Deus, os olhos deste Deus contemplam todas as coisas, em todos os lugares. As mãos deste Deus tocam tudo e todos. O poder de Deus convence. Deus transforma caráter. Deus mudou a minha vida, gente. Está mudando ainda. Vocês acham que eu nasci na igreja, é? Vocês acham que eu falei a verdade minha vida toda? Eu era um mentiroso. Eu lembro do Dezão, no bate-papo com o Dezão fala isso toda vez. De 10 palavras, Dezão, cumpria quantas? Meia. Meia. Agora, quando Jesus entra nas nossas vidas, irmãos, nós temos a possibilidade de Deus transformar as nossas vidas. Eu digo possibilidade. De mudar o nosso caráter, de mudar as nossas palavras, de mudar quem nós somos. Então, desejo do coração de Deus hoje, o que Deus colocou no meu coração hoje é fazer com que você possa pensar nisso, que você possa buscar isso na tua vida. Eu preciso consagrar a minha vida, eu preciso consagrar o meu dia ao Senhor. Eu preciso aprender a confiar em Deus. Quando a gente fala confiar em Deus, Wesley, parece que é uma palavra clichê, é uma palavra já que foi banalizada. Ah, irmã, Daiane, você precisa confiar em Deus, Daiane. A Daiane que lute no dia dela para confiar. Porque não é só confiar em Deus que Deus existe. Não é só confiar que Deus tem todo o poder. Não é só saber que Deus, Ele pode mudar, Deus pode fazer milagre, Deus faz milagre. Não é isso. Confiar em Deus é saber que mesmo que Deus faça coisas que a gente não gostaria que Ele fizesse. Quando Deus faz as coisas que a gente não quer que Ele faça. Ou quando Deus faz coisas diferentes daquilo que a gente gostaria que Ele fizesse. Que a gente possa confiar que Ele tem um plano. Como diz aí fora, né? Confia que Ele tem um plano. Confia que os planos de Deus são maiores. São mais altos. São perfeitos para as nossas vidas. Eu não vejo outra alternativa. Conversando com o Lucas ontem sobre isso. Eu costumo dizer assim para as pessoas que eu amo. É melhor você obedecer. É melhor. Porque não existe outra opção. É melhor você confiar. Tem gente que fala assim, mas eu não aceito. Tá bom. Vai mudar o que você não aceitar? Chega lá para a Enel lá e fala, não aceita essa conta, que esse valor aqui, eu não aceito. Tá bom. Não paga não. Daqui a pouco você vai ver a sua luz dizendo, o que aconteceu? Nem bateram na porta mais, agora nem bate mais na porta. Como diz aí fora, aceita que dói menos. Tá bom, irmãos? Quando Deus falar, obedece. Quando você ouvir a palavra de Deus, creia, obedeça. Porque eu posso dizer para você, vale a pena você obedecer a Deus. Vale a pena você consagrar a tua vida, o teu dia na presença de Deus. Vale a pena. Por mais que no primeiro momento pareça ser prejuízo. Por mais que no primeiro momento pareça ser perda de tempo. Por mais que no primeiro momento você vai perder muita coisa. Mas, meu querido, eu nunca vi ninguém ganhar uma grande coisa se não perder grandes coisas. Para que nós pudéssemos viver, Jesus teve que morrer. E não existe vida se não houvesse morte. Substituição. O que Jesus fez por nós na cruz, irmãos? Foi nos substituir. A cruz era nosso lugar. Mas Jesus nos substituiu. E nós temos que compreender aqui um ensinamento de Deus.
Todos os dias da nossa vida, Deus quer que nós venhamos substituir coisas. Hábitos, manias, trejeitos, caráter, ações, substituição. Muitas delas nós vamos sentir no começo. Mas eu quero dizer para você que no final é prazeroso. No final, você percebe que valeu a pena. Amém, irmãos? Esse versículo aqui, o versículo 13, onde nós estamos ancorando a nossa mensagem, ele traz 3 atitudes que nós devemos observar, né? Hoje o sermão é de 3 pontos. O primeiro ponto é: comece o dia buscando a presença de Deus. Comece o seu dia buscando a Deus, todos os dias. Todos os dias de manhã, Senhor, ouves a minha voz. É o que o salmista está dizendo. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. A primeira voz que Davi deseja que fosse ouvida era a sua diante de Deus. A primeira voz que Davi desejava que fosse ouvida era a sua voz diante de Deus. Será que alguém já acordou pensando nisso alguma vez? Senhor, bom dia. A primeira voz que eu gostaria que o Senhor ouvisse aqui dessa casa fosse a minha. Senhor, essa casa aqui está emitindo um som ao céu. E essa voz é minha. Ouve, Senhor, a minha voz. Ouve o meu clamor. Cuida da minha família, cuida do meu dia, cuida dos meus filhos, cuida da minha esposa, cuida, Senhor, dessa igreja, cuida, Senhor, dos membros, dos visitantes, dos obreiros, cuida, Senhor, dessa liderança, cuida, Senhor, dos nossos vizinhos, cuida, Senhor, dessa avenida, Senhor, desse trânsito, Senhor, livra, Senhor, as pessoas. É a primeira voz. Será que Deus ouve a tua voz como a primeira voz? Na tua casa, do teu bairro, da tua rua? Esse era o desejo que tinha no coração de Davi. Nesta manhã, Senhor, enquanto todos estão dormindo nessa casa, ouve, Deus, a minha voz. Eu começo o meu dia, Pai, dizendo: ouve o meu clamor. Aqui está o teu filho clamando, Senhor, dedicando o dia, consagrando a minha casa, a minha vida, Senhor, toda a minha vida, todo o meu dia na tua presença. Deus, ouve o meu clamor nesta manhã, Senhor. A primeira voz que Davi desejava que fosse ouvida era a sua diante de Deus. E o que isso nos ensina, irmãos? Que a oração, ela deve ser tratada como prioridade nas nossas vidas. Que o falar com Deus deve ser um hábito prioritário nas nossas vidas. Ontem na reunião da liderança nós falamos um pouquinho sobre prioridade. Davi está nos ensinando essa lição muito importante. Que a oração deve ser prioridade nas nossas vidas. Você não precisa ficar 2 horas orando não, irmãos. Você não precisa ficar inventando palavras, ficar procurando, abrir o Aurélio lá, o dicionário para poder falar quais palavras que eu vou usar para... Não! Você precisa se lembrar de Deus na sua manhã. Antes de pegar o teu celular, antes de abrir o Instagram, antes de abrir a rede social, o TikTok, antes de abrir essas porcarias do celular, WhatsApp, abra o teu coração, abra a tua boca e fala com o teu Deus. Faça isso uma verdade na sua vida e depois você vai ver como muda. O diabo pode aparecer de um chifre e rabo na sua frente e você vai falar para ele, falar: sai da minha frente. Sai da minha frente, que quem vem comigo é o Senhor. O conselho de Deus para as nossas vidas a respeito de perseguição é: se sujeita a Deus e resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu não vou ficar batendo boca com o diabo, não. Eu não tenho que ficar rodeando 7 vezes de volta, não sei o quê, queimar incenso. Eu não preciso fazer nada disso, não. O que eu preciso é me sujeitar a Deus. O que eu preciso é eu resistir às tentações, às ofertas do diabo, os pratos que o diabo coloca na minha frente.
E o próprio Deus vai fazer ele se afastar de mim. Conforme eu já ouvi. Esse aí tem uma luz. Esse aí é daquele homem lá de cima. Esse aí não... Eu não sou ninguém. Mas quem está em mim, meu querido, é o fundador dos céus e da terra, o criador dos céus e da terra. É o Deus que fala para o vento, calma, cala-te. É o Deus que fala para o mar, se aquieta. É o Deus que fala para o morto, levanta. Esse é o meu Deus. E agindo Deus, quem vai impedir? Quem impedirá? Sabe o que Deus nos diz, irmãos? Eu sou o Senhor teu Deus. Não temas. Sou eu que te pego pela tua mão direita e te digo, não temas. Senhor, mas olha, Senhor, destruição. Olha as coisas, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Existem promessas lindas para aqueles que confiam no Senhor, que acreditam no Senhor, que despejam confiança em Deus. Ele diz: aqueles que confiam em mim, aqueles que esperam em mim, aqueles que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como que é isso? Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Se o monte de Sião falasse, quantas guerras ele viu, quantas batalhas ele presenciou, quantas guerras. Se o monte falasse, talvez nós entenderíamos melhor esse texto. A Dai já foi lá para Israel, né? E ela sabe que aquela cidade que hoje é visitada, parte dela é uma outra cidade. Porque a cidade que Jesus andou, praticamente ela está soterrada. Por tantas guerras, tantas construções, destruições, por tantas coisas, aquela cidade está... Existe uma cidade embaixo daquela cidade, destruída. E se o monte pudesse dizer, fala, eu vi tudo isso acontecer. Eu vi destruição, eu vi guerra, eu vi reis passando, eu vi reis sendo erguidos e eu vi reis sendo destituídos. Eu vi pessoas começando, pessoas terminando. Eu vi pessoas começando bem e terminando mal. Eu vi muitas coisas acontecer. Eu vi Deus prosperando e vi Deus maldiçoando. Mas aqueles que esperam no Senhor são como a mim, diz o monte, não se abalam. O que a Bíblia diz? Passarão céus e terra, mas a minha palavra não passará. O que você tem guardado no teu coração? Se você tem guardado a palavra do Senhor no teu coração, você vai ver essas coisas acontecendo, essas coisas passando pela sua vida, passando diante dos seus olhos. Mas aquela palavra permanece, aquela palavra continua viva, aquela palavra permanece falando aos nossos corações, dando esperança, dando força, dando credibilidade naquilo que saiu da boca de Deus. Amém, irmãos? Davi, então, ele fala que a oração deve ser prioridade na vida do crente. Davi também nos ensina que Deus merece as primícias do nosso tempo. Deus merece e Deus espera ser o primeiro nas nossas vidas em tudo. Hoje nós falamos de dízimo, nós falamos de dinheiro. 10% daquilo que eu ganho. Mas o que Deus pede é 10% de tudo. O que Deus colocou no coração ali daquele povo é que ele tinha que ter prioridade, ele tinha que ter um momento dele. O povo tinha que consagrar em sua totalidade a Deus, se consagrar em sua totalidade a Deus. A gente para no dinheiro, as pessoas acham que é muito.
Agora, quando a gente para ouvir o que Deus está falando, Ele está falando: Deus, não quero só seu dinheiro, eu quero a sua vida, eu quero a tua família, eu quero os teus pensamentos, eu quero o teu coração, eu quero o teu louvor, eu quero o teu esforço, eu quero a tua dedicação, eu quero você por completo. Primícia é a primeira parte de tudo. O que Davi está nos ensinando é que Deus merece as primícias do nosso tempo, as primeiras horas. Domingo é o primeiro dia da semana, é o dia 1. Eu falando ontem com a liderança aqui na igreja, muitas vezes nós estamos dentro do culto aqui, parece que nós estamos no último dia da semana. Domingo à noite, só a capa da gaita, só o pó da rabiola. Eu olho para a igreja, um monte de gente dormindo na igreja, um monte de gente cochilando na igreja. Eu falo: esta é a primícia? Este é o culto que nós preparamos a semana toda para Deus? Ou é o resto? Ou é o bagaço da laranja, como diz a música? O que sobrou para Deus, o bagaço da laranja, o resto? Eu gosto do culto da manhã porque nós estamos cheios de vida, cheios de disposição. Mas eu quero falar para você em nome de, independente do horário, irmãos, nós temos que aprender com Moisés, que quando nós estamos diante do culto do Senhor, que nós possamos tirar a sandália dos nossos pés, porque este lugar é santo. Levanta, vai no banheiro, lava o rosto, toma um café. Ele sempre está tendo um cafezinho agora ali, de graça, abençoado pelas mãos ungidas aí, a tia. Mas se recusa a dormir enquanto Deus está falando com você, enquanto você deveria estar adorando a Deus. Amém, irmãos? Davi está nos ensinando que Deus merece as primícias do nosso tempo. Davi está nos ensinando que antes de nós enfrentarmos as batalhas do nosso dia, nós precisamos encontrar força na presença de Deus. Nós precisamos encontrar orientação de Deus, como vai ser o nosso dia. Existem empresas, existem cargos dentro de empresas que existem reuniões matinais, alinhamento de expectativa. Quem trabalha com vendas, as coisas sabe disso. Às vezes o gerente chama lá todo mundo: ó, vamos alinhar algumas coisas, hoje nós temos que impulsionar isso aqui, vamos vender isso, fazer. Então existe um alinhamento de ideias, um planejamento do dia. O que Davi está nos ensinando? Chama Deus para começar o teu dia. Fala para Deus: como que vai ser o meu dia, Deus? O que o Senhor precisa de mim hoje? Aonde eu vou ser útil na tua obra, na tua casa? Aonde eu vou ser útil, Senhor, no teu reino hoje? Qual é a tua estratégia para mim hoje, Deus? Ou você está indo para a guerra de qualquer jeito? Você está começando o teu dia cheio de ramela nos olhos e a guerra está lá, bombardeio. E você dormindo ainda. E você distraído no meio do caos, no meio da guerra. E chega no final do dia, você está destruído. Eu não aguento mais essa vida, lógico. Você começou o seu dia de qualquer jeito. Você entregou a tua vida, o teu dia para o WhatsApp, para o Instagram, para o TikTok. E não para o Senhor. Você confidencializou a tua vida para os outros, para as pessoas. E você foi incapaz de começar o teu dia falando com o teu Deus. Você não falou daquilo que está entristecendo o teu coração para Deus. E você está falando para o mundo todo aquilo que entristece o teu coração. Você vive uma vida triste, as pessoas olham para você e falam: que pessoa triste, que pessoa pessoa angustiada, que pessoa para baixo. O mundo fala: que pessoa de energia baixa. É isso que o mundo fala. Sabe por quê? Porque você não falou com Deus de manhã. Meu irmão, falar com Deus de manhã é igual você enfiar o dedo na tomada logo cedo. Você vai ficar elétrico, Deus vai começar a queimar o teu coração. Deus vai te acordar, vai te acender. Você não precisa ficar tomando maquilato, não sei das quantas, magnésio, não sei das quantas, porque você fala: nossa, estou tão mal. Começa o teu dia falando com Deus. Começa colocando a mão na tua cabeça e fala: Senhor, repreende toda a preguiça da minha vida, em nome de Jesus. Deus está falando aqui, gente? Amém.
Aí você fala, pastor, eu não tenho preguiça não, mas você tem medo. Você não tem preguiça, mas você tem medo. Você começa o seu dia, desculpa a palavra, mas você é um bunda mole. Você começa o seu dia com um homem frouxo, uma mulher, sabe, cheio de medo. Começa o teu dia consagrando ao Senhor. Deus vai te dar alegria. Deus vai te dar segurança. Deus vai te dar força. Deus vai te dar ânimo. Tudo aquilo que nós precisamos está nas mãos de Deus. Tudo aquilo que nós necessitamos, Deus tem para nos dar. Não existe absolutamente nada que Deus tenha falta. Tudo o que nós precisamos está nas mãos de Deus. Busque. Vá atrás dele. Fala para ele. E fique fazendo igual Davi aqui, esperando. Estou esperando. O que você está? Estou esperando Deus fazer. Eu já falei com ele. Eu já apresentei a minha vida. Eu não estou na mão de homem. Não estou na mão de homem nenhum. Isso é bom demais. Quando Deus dá essa coragem para você, meu irmão. Por muitos anos da minha vida eu fui um bunda mole. Eu achava que eu dependia do homem para viver, para ser feliz. Para o recurso entrar na minha casa. Semana passada eu procurei o meu chefe, meu diretor da empresa lá. Falei para ele, é minha última semana aqui nessa empresa. O quê? Minha última semana aqui nessa empresa. Mas o que aconteceu? Eu estou saindo daqui uma semana, estou saindo. Arruma outra pessoa. Não, mas você está indo bem? Eu sei que estou indo bem. Eu sei, mas eu estou indo embora. Ou eu vou ficar esperando a minha vida ficar, porque eu estou vendo outras coisas, eu estou respirando outros ares, Deus está me colocando eu em lugares diferentes, Deus está fazendo outras coisas na minha vida. Eu vou ficar deixando a minha vida na mão de homens? Pela primeira vez na minha vida. Eu saí de uma empresa que, de uma forma que o meu coração não me deixou triste por algum motivo. Sabe o que é você sair de um lugar com missão cumprida? Você sair de um lugar onde você sabe que você foi exemplo, que você trabalhou, que você deu resultado, que você fez aquilo pelo qual você foi contratado, e você fala, meu tempo aqui acabou, estou indo embora. Não, mas eu tinha planos. Não, maiores que os seus planos são os planos que Deus tem para a minha vida. Não estou falando para você chegar para o seu patrão, pedir as contas e falar para você ir embora não, viu gente? Por favor, não faça isso não. Por favor, tá bom? Estou vendo gente dando glória a Deus aqui, mas vai devagar. Vai devagar que você precisa trabalhar. O que eu estou querendo ensinar para vocês aqui? Que a vida de vocês não pode estar na mão de homens. A vida de vocês deve estar na mão de Deus. Não tenha medo. Não tenha medo. Se Deus está com você, não tenha medo. Se Deus está com você, não vai faltar nada para você. Se Deus está com você, se você consagra a tua vida, o teu dia nas mãos do Senhor, o Senhor é o teu pastor. Tem um pastor sobre a tua vida, um sumo pastor sobre a tua vida. Consagra a tua vida ao Senhor. Não se esqueça. Antes de enfrentar as batalhas da vida, nós precisamos encontrar as forças na presença do Senhor. Quando você se encher da força do Senhor, você vai enxergar a vida de uma forma diferente. Aquilo que era ameaça. Eu poderia, gente, parar aqui e ficar só nesse primeiro ponto aqui. Tem gente, Jefão, que vive se sentindo ameaçado. Tem gente que vive sentindo, parece que vem dentro de uma ameaça, que eu estou sendo ameaçado. Para com isso em nome de Jesus. Isso é insegurança. Isso é falta, sabe, da percepção de quem Deus é. Na sua essência e quem Deus é em você. Para com isso. Deus vem aqui essa manhã para poder injetar em você uma injeção de esperança, de ânimo, de certezas. Você não está na mão do homem, Deus está falando para você hoje. Você está nas mãos do Senhor. Quem governa a tua vida é o Senhor. Quem provê na tua casa é o Senhor. Quem sustenta vocês é o Senhor. Quem nos sustenta é o Senhor. Mas nós devemos começar o nosso dia de uma maneira diferente.
Antes de enfrentar qualquer batalha, nós precisamos buscar força no Senhor. É como se fosse um culto toda manhã. É como se nós tivéssemos esse culto todos os dias de manhã. Amém, irmãos? Então aprenda a falar para Deus sobre os seus medos. Aprenda a falar com Deus sobre os teus projetos. Aprenda a falar com Deus sobre a tua família. Aprenda a falar com Deus sobre o reino de Deus. Aprenda a falar com Deus sobre as suas lutas diárias. Deus deseja que você apresente a Ele tudo sobre o teu dia. Filipenses 4:6, observe o que Paulo vai falar aqui, em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Vamos ler aqui, Filipenses 4:6. Não fique preocupados com alguma coisa, ou com coisa alguma. Ou a tua versão pode ser que não sejam ansiosos por coisa alguma. Mas o quê? Qual é o contrário disso? Ao contrário de eu ficar preocupado com as coisas. Mas em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Como que eu faço que Deus fique sabendo? Ou como que eu apresento para Deus os meus pedidos, as minhas necessidades? Pela oração e pela súplica, com ações de graça. O que Paulo está nos ensinando é: apresente para Deus aquilo que te entristece, mas também celebre com Deus sobre os motivos pelo qual você se alegra. Amém? Não é só você chegar para Deus, Deus não é o saque. Sabe, o saque o SOE, tipo reclamações, ouvidoria. Não, Deus quer saber aquilo que aflige o teu coração, mas Deus também quer fazer parte das comemorações da tua vida. Eu já falei isso aqui algumas vezes na igreja. Tem pessoa que tem dificuldade de celebrar em Deus. A pessoa está desempregada, a pessoa está ferrada, com a vida ferrada, vai lá e fica clamando a Deus, chorando, vem aqui na igreja, pastor, pelo amor de Deus. A pessoa arruma emprego, é promovida, a pessoa se dá bem. A pessoa é incapaz de comprar um bolo aqui e trazer para a igreja no dia da reunião dos homens, das mulheres, para comemorar, celebrar. Ó, fui promovida, eu quero comemorar com vocês aqui, vamos celebrar. Vamos assoprar a velhinha aqui da comemoração. Não. Só traz aquilo que não presta. Mas a gente tem que aprender a celebrar também, comemorar as vitórias, as conquistas, os livramentos, as curas, as libertações. Amém, irmãos? Ore, irmãos, de maneira específica. Deus aqui, Ele conhece todas as coisas, mas Deus deseja ouvir a nossa voz. Deus, Ele gosta da comunhão. Deus aprecia esse ajuntamento maravilhoso que nós temos aqui hoje. E o último ponto o terceiro ponto. Depois de orar, depois de apresentar para Deus, né, as nossas necessidades. A gente começou então o dia buscando a presença de Deus. Depois a gente colocou diante de Deus as nossas necessidades. E depois que a gente fez isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos esperar Deus. Nós vamos esperar pela resposta de Deus. Davi finaliza aqui o versículo 3 do capítulo 5 dizendo: e eu fico esperando. Eu fico esperando. Aqui, irmão, está uma das maiores lições aqui desse texto. Davi ora e depois Davi espera. Que é o que não acontece muitas vezes com a gente. A gente ora e já ora, não fez nada, Deus não fez nada, Deus não fez nada. Espera. Espera crendo. Espera confiando. Quem espera não vive ansioso. Quem espera não tenta resolver tudo sozinho. Quem espera confia. Você ora a Deus, e quando você abre o olho, Deus não fez, vou fazer eu então. Aí quebra a cara. Espera. Ou você não crê que Deus está ouvindo o teu clamor? É isso. Talvez seja esse o problema. Deus não vai trabalhar na sua agenda não, meu irmão. Ou você aprende a entrar na agenda de Deus, ou você vai morrer de ansiedade aí. Porque Deus não tem compromisso com a sua agenda, com a minha agenda. Deus, Ele tem o tempo dele em todas as coisas. E o tempo de Deus é perfeito. Calma o teu coração, só confia. Faça como a Daiane falou aqui. Eu pego meu filho dormindo,
eu fico contemplando a bondade de Deus. Tem motivos, né, para se preocupar? Pouquinho, né? Pouquinho só, né? Mas eu prefiro fazer o quê? Agradecer, confiar, contemplar Deus trabalhando. Amém, irmãos? A espera, irmão, não significa passividade. Mas a espera significa confiar que Deus está trabalhando. Mesmo eu não vendo, Deus está trabalhando. Aí eu volto de novo para a mensagem anterior. O silêncio de Deus não significa a ausência de Deus. Geralmente, digo eu isso, né? E não o Senhor. Geralmente quando Deus está demorando aos nossos olhos, é que está caprichando aquilo que Ele vai fazer para as nossas vidas. Quanto maior é a angústia, quanto maior é o tempo, parece que aquilo que vai vir sobre as nossas vidas é algo muito maior do que nós pensamos e nós imaginamos. Amém, irmãos? Quem ora sem esperar, demonstra que não confia. Demonstra a falta de confiança em Deus. Mas agora aquele que espera no Senhor, aquele que leva a tua oração a Deus e espera no Senhor, este demonstra diante de Deus a sua fé, a sua esperança no Senhor. Último texto que nós vamos ler aqui, Isaías capítulo 40, versículo 31. Para nós finalizarmos. Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor. Amém? Mas aqueles que esperam no Senhor, esses têm as suas forças renovadas. Só tem força renovada quem espera no Senhor. Se você acha que você fazer as coisas do seu jeito, no seu tempo, você vai renovar suas forças, você está enganado. O texto bíblico diz que aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Eles sobem com asas como águias. Eles correm e não se cansam. Eles caminham e não se fatigam. Quem são esses? Aqueles que esperam no Senhor. E eu pergunto para vocês hoje, nessa noite, nessa manhã. Aí, tem jeito. Eu pergunto para vocês nessa manhã de domingo. Como eu tenho começado as minhas manhãs? Deus tem recebido as primícias do meu dia? Será que eu tenho apenas orado a Deus, mas eu não tenho esperado pela resposta? A minha confiança está em Deus ou estão nas minhas próprias forças? Uma igreja forte, uma igreja viva, uma igreja poderosa, uma igreja esperançosa é formada por crentes, irmãos, que aprenderam a buscar o Senhor antes de qualquer outra atividade no dia. O Salmo capítulo 5, verso 3, ele nos ensina, irmãos, esta sequência. Busco a Deus logo pela manhã. Eu devo buscar a Deus logo pela manhã. Eu preciso apresentar a Ele todas as minhas necessidades. E eu preciso esperar com fé pela sua resposta. E eu finalizo este culto dizendo para vocês que quem entrega as primeiras horas do dia ao Senhor, este experimenta a direção de Deus. Este experimenta a paz que vem de Deus. Este experimenta a força que vem de Deus. Este experimenta a esperança para enfrentar qualquer situação. Deus hoje nos convida a nós nos reorganizarmos. Deus nos convida hoje nós ajustarmos as prioridades da nossa vida. A palavra hoje é prioridade. O que eu priorizo? Qual é a minha prioridade? Que cada manhã, em nome de Jesus, que cada manhã, em nome de Jesus, seja um altar na sua vida. Que a primeira voz que Deus ouça hoje seja a sua, a minha, a nossa voz. Que a primeira decisão nossa, do nosso dia, seja colocar Deus em primeiro lugar.
E que depois que nós orarmos, entregarmos e consagrarmos o nosso dia ao Senhor, nós possamos ter um coração que descansa, que espera em Deus, que confia que Deus sempre age no tempo certo, que o tempo de Deus é perfeito. Guarde no teu coração, meu irmão e minha irmã, que quando as primeiras horas do dia pertencem a Deus, todo o restante do dia está sob a direção de Deus. Amém? Quando as primeiras horas do meu dia pertencem a Deus, todo o restante do meu dia está sob a direção deste Deus. Consagre a tua vida, consagre o teu dia na presença do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe, que vocês possam ter um domingo abençoado para a glória de Deus, que vocês possam ser cheios da presença de Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Fique de pé em nome de Jesus.